Agora está aqui, ó, em um novo ambiente, novo cenário, e agora aqui é o gazebo do Sebrae. Esse gazebo do Sebrae é muito especial para essa Casa Cor, porque a gente viu o ambiente se formar em muito tempo, alguns meses, mas esse gazebo do Sebrae, ele se formou em 5 dias. Foi um desafio que a gente conseguiu, assim, com uma jovem arquiteta e uma jovem engenheira. Só quem viu é que consegue acreditar o que essas meninas conseguiram fazer aqui e apresentar um trabalho de igual para igual com todo mundo que estava aqui há alguns meses. E aí, Júlia, me diga aí, como foi que você chegou nessa mostra 5 dias antes da mostra começar a acontecer? Então, eu estava aqui já participando da Casa Cor como parceira, porque eu também sou artista plástica e tenho algumas obras minhas aqui no coworking. E aí eu me encontrei a Ju e a gente acabou decidindo assumir esse espaço 5 dias antes da mostra acontecer e acabou que deu tudo certo. Pois é, e Juliana, quando disseram o seguinte, vai acontecer um novo ambiente aqui que está entrando a Júlia e a Juliana, e eu fiquei me perguntando, esse ambiente não tem como dar errado, porque eu já conheci o trabalho da Júlia e já conheci o trabalho da Juliana. Isso aqui, 5 dias antes, era um canteiro de obra, e no dia que abriu a Casa Cor, o ambiente delas estava pronto, bonito, limpo, cheiroso e super elogiado por todos os visitantes. Diz, Juliana, como é que tu chegou nessa Casa Cor 5 dias antes dela acontecer? Bom, a minha história com Casa Cor é um desafio, né? Nós, em 2015, viemos para um desafio semelhante, que foi fazer um ambiente em 17 dias. E aí, graças a Deus, com esse sucesso, a gente foi convidado para estar aqui em 2017 como gerente de obra. Nós ficamos responsáveis pela execução da engenharia do ambiente como um todo. E aí, nesses 5 dias que a gente resolveu assumir mais esse desafio, porque quando é mais difícil é mais gostoso, e o sucesso de um desafio como esse faz a gente ficar mais feliz. E aí a gente veio para cá, aliou a competência da Júlia, que é inegável, de assumir um projeto de 120 metros quadrados em 5 dias, e a gente, como empresa de engenharia, fez o possível para dar a ela e as ideias que ela elaborava, a execução em tempo recorde. Mas eu acredito que a cooperatividade e o amor que foi colocado nisso daqui, realmente não tinha como ter dado nada errado, né? E a gente está aqui hoje, graças a Deus, colhendo os frutos disso, desse desafio que a gente resolveu topar juntas, né? É o resultado de um trabalho em equipe, né? E com superação, não é? Júlia, agora eu queria que você falasse para a gente um pouco do conceito desse projeto, né? Em 5 dias você teve que correr muito. Fale para a gente como foi que aconteceu. Então, a questão do conceito, até mesmo pela forma como o espaço foi construído, para mim a questão da união e da cooperação foi uma coisa muito forte. Então eu quis trazer um pouco disso. Até porque como eu tinha algumas peças aqui que foram inspiradas, né, nos quilombos dos Palmares e tudo mais, e quando você pensa no quilombo, a questão da união e da força que eles conseguiram com isso é uma coisa muito bonita. Então eu quis trazer essa questão da união e da força, principalmente com a questão da produção alagoana, o artesanato local, a produção de móveis locais, todas essas coisas que são muito importantes e que essa união, toda essa questão é muito importante. É muito nítido aqui no seu projeto isso. Uma coisa que a gente queria saber é o seguinte, isso aqui é um espaço que causa experiência, né, para quem está visitando. A experiência que você quis causar e a experiência das pessoas que passam por aqui fazendo essa visitação, fala um pouquinho disso para a gente. Então, uma das coisas que para mim é muito importante quando eu estou falando de arquitetura, de espaço, de experiência de uma maneira geral, é a questão das relações afetivas que a gente tem com o espaço. Então, a escolha foi uma escolha que eu tive muito cuidado para quando você olhasse para uma peça, essa peça lhe remeter a uma história boa, a alguma lembrança boa. A gente corre tanto no dia a dia que é importante um espaço que a gente possa conviver num ritmo mais acelerado, realmente aproveitando o espaço. Certo, isso também se reflete em todo o conceito e a inserção da vegetação no seu projeto. A vegetação é muito importante nisso, porque a vegetação
realmente traz vida ao espaço, literalmente, né? E aí você consegue... Humaniza, não é? Sim, é um espaço muito mais tranquilo, muito mais relaxado. A vegetação é muito importante nessa questão de como você se sente no espaço. Júlia, a gente vê aqui a iluminação muito diferenciada, né? A gente tem coisas que a gente só vê nesse seu ambiente. E aí, fala para a gente dessa iluminação, como é que você conseguiu montar isso? Porque a gente vê o tanto que essa iluminação enriquece tudo aqui, todas as obras começam a ser muito valorizadas a partir da sua iluminação, e a gente queria que você falasse um pouquinho dela. Então, é bem isso que você falou. Como era um espaço para relaxar, eu quis deixar a luz justamente nas obras para valorizar as peças e o espaço ficar um espaço mais descontraído mesmo, assim, para as pessoas não se sentirem com tanta luz na cara, esse espaço tão iluminado, mas ao mesmo tempo você ter as peças bem iluminadas, bem valorizadas, que é uma coisa muito importante. Uma peça sem uma iluminação adequada, ela se perde um pouco. E você tem no ambiente um objeto, né, que é uma luminária, que também é um objeto de arte, né? As peças, né, que a gente tá vendo deram todo o destaque, né? E com toda a arte representada nela, né? Fale um pouquinho dessas peças. Então, acabei montando quase uma instalação mesmo, né? Que foi com cabaça e bambu e os pontinhos de LED. E numa forma assim bem orgânica mesmo, uma coisa bem desconstrutivista, que é uma coisa que eu gosto muito, dessa ordem mais fragmentada. E aí você dá uma cara nova, que é uma coisa muito legal, você conseguir fazer com as coisas que você já tem onde você mora. Juliana, diante os desafios aqui, de toda a logística de se trabalhar num evento como esse, qual foi o seu maior desafio aqui? Definitivamente o maior desafio foi o tempo. A gente estava sempre correndo contra o tempo. E cada vez que a gente se deparava com uma dificuldade, a gente aliava a engenharia com o talento e a arte da arquitetura. Então, os desafios que a gente teve, que foram poucos para o tempo que a gente teve, a gente conseguiu juntar de que maneira nós poderíamos fazer alguma outra opção que suprisse a necessidade do artista, ela foi uma artista aqui. E aí, de uma maneira que a gente conseguisse, no tempo que a gente tinha, com as condições que a gente tinha, fazer de uma maneira que ficasse do jeito que ficou, lindo. E a gente precisava contar com a colaboração de todos, porque a gente trabalhou durante esses dias todos, praticamente 24 horas aqui. A gente não podia perder tempo. Então, o maior desafio foi o tempo que a gente tinha e aliado a uma cabeça pensante que tinha ideias o tempo inteiro. E a gente tinha que estar compactando essas ideias para que tudo fluísse e acontecesse como aconteceu. E as peças, a escolha das peças, né? Magíria estava comentando e ficou muito a sua cara, né? O ambiente, apesar das peças terem todo um conceito por trás, né? Você conseguiu harmonizar tudo isso? Então, assim, a escolha dessas peças eu escolhi aproveitando muito do que já tinha na produção daqui de Alagoas, mas trazendo um ar de delicadeza, um ar de sutileza e um pouco de lúdico também. Esse artesanato também, essa interação da arte com a tecnologia foi uma pegada muito legal, assim, e que fica muito nítido para os visitantes, né? Fica a sua cara. Sim, eu acho que uma das coisas que é muito legal fazer é aproveitar as novas tecnologias e as possibilidades que a gente tem atualmente, que não tinha antes, e usar coisas que são muito importantes antes e agora. Porque tem muitas questões culturais, locais, que já são trabalhadas em meios mais tradicionais, como a própria arte popular, esculturas, enfim. E aí você trazer esse conteúdo para uma mídia diferente, para essa questão tecnológica, eu acho que enriquece muito esse conteúdo. Falando nesse conteúdo enriquecido com arte popular, com artesanato, a gente vê aqui no seu ambiente que você tem ali 3 sereias. Eu queria que você falasse para a gente se isso daí é reiterando essa questão dessa sereia que a gente tem lá na praia. Sim, eu gosto muito dessa questão da valorização da arte popular. Eu gostei muito da sereia e de como ela foi escolhida e tudo mais. Aquela sereia lá da praia, lá do Mestre Zezinho. E aí eu consegui essas peças, que na verdade são do Mestre Van Van.
Mas já são as sereias e já traz toda essa memória. Que é o que eu falei, a memória que você tem com o espaço é muito importante. Júlia, se você pudesse resumir o seu projeto, esse ambiente, em uma palavra, que palavra você escolheria? Eu diria união. Certo. E uma dica que você considere valiosa, que foi aplicada aqui, que pode ser aplicada em outros ambientes, em outros projetos? Eu acho que você escolher as peças para o seu espaço que lhe tragam boas memórias, que lhe tragam boas lembranças, e você montar o espaço dessa forma, porque com isso você também traz o seu bem-estar e a sua saúde. A gente quer agradecer as duas, né, pela competência, essa interação entre as artes. Então, assim, agradecer por esse momento, poder compartilhar tudo isso com vocês, né, e poder participar também aqui. Pois é, eu queria também agradecer a Juliana e a Júlia, porque a gente tem hoje aqui na Casa Cor esse ambiente que tanto valoriza a gente, e queria dizer que esse desafio de vocês orgulhou todos nós, arquitetos que estamos aqui em Casa Cor. O ambiente de vocês é um ambiente assim, xodó de todos nós. E muito obrigado pelo ambiente e muito obrigado por estar aqui conosco.